Então, vamos lá. Continuação, hein? Número 7. Letra A. Processos deflagradores da produção da serotonina. Professor, Oi, serotonina. peraí. E aí eu errei, eu não teve jeito, eu vou pagar por isso. Processos deflagradores. Deflagradores da... Não, eu fui aumentar, não teve jeito. Serotonina, da produção serotonina. Até aí que nós fizemos, né? Não. Ah, quer dizer, acho que sim, mas é porque eu coloquei sendo a substância. Ah, porque depois tá, que é uma substância responsável pela sensação de bem-estar. Ao invés do que é, o que que a gente tem que tirar o que e colocar o que? Sendo. Precisa do sendo? Eu posso colocar sendo uma substância, eu posso colocar uma substância. Ah, tá. Tá Pode bom. colocar, deixar o sendo. Uma substância responsável pela sensação de bem-estar. Isso. Depois, deixa eu voltar lá. Gargalhadas e sorrisos francos fazem com que aumente a quantidade de serotonina. Diogo, como que vai ficar? Tira o quê? Diogo não tá aí, não? Laura, e você, como que vai ficar? Tira o quê? Se eu vou tirar o quê, eu vou tirar a conjunção que acompanha ela. Como que vai ficar? Fazem. Laura. Ai, esse povo que não liga a câmera, complicado. Como que vai ficar, Laura? Fazem. Olha o verbo aqui. Fazem aumentar. Aumentar. Gargalhadas e sorrisos. Tem que copiar tudo, tá? Na hora que eu pedir foto, não me manda coisa incompleta, não, por favor. E sorrisos francos. Provocam o aumento. Será que eu perdi? Fazem aumentar a quantidade, né? Provocam, não. Isso aqui não existe, não tem jeito. Fazem aumentar. Aumentar o quê, Laura?
Laura? Oi. Faz aumentar a quantidade. Dita aí para mim, por favor. De serotonina. De serotonina, só? Aham, agora é a próxima. Ponto final. É ponto final? Não, Professor, não é. É a mesma frase. Tá. professora, Oi? a gente pode trocar esse que por um pronome relativo? Não, porque o próprio exercício não deixa, Ah, tá. tá? Tecnicamente pode, mas aqui, ó, não é permitido, Ah, eu não tinha visto. Obrigada. tá? É porque poderia, mas é pelo exercício mesmo, tá? Aumente a quantidade de serotonina. Manuela, como é que vai ficar? Que o organismo libera. Tira o quê? Serotonina Serotonina liberada pelo organismo? pelo organismo, isso mesmo. Serotonina. Deixa eu copiar o serotonina aqui. Liberada pelo organismo. Aí acabou, né? Podendo evitar que as pessoas entrem em estados depressivos. Maria Lúcia, volta naquela tela. Volto. Pronto. As pessoas entrem em estados depressivos. Posso tirar? Não. Não? Vamos lá, questão 8, vou voltar, ok? Todo mundo já acabou? Não é a letra B, não? É, letra B, né? Sete B. Liguem as câmeras, por favor, quem está com ela desligada. Rodrigo, vai, 7B, pode fazer, pergunta e resposta. AB, Isso. nas expressões a seguir é sempre possível inverter a ordem, entretanto, o termo de valor substantivo é o termo de valor adjetivo. A Peraí, uma inversão. pergunta. Aham. É possível inverter a ordem entre o valor substantivo e o termo de valor adjetivo? Sim ou não? Continuando. A inversão acarreta sempre uma mudança sensível no significado de expressão de respostas completas e justificadas. Vamos lá. Primeiro, Estímulo ambiental. 2. Relação maravilhosa. 3. Resposta certa.
Então, vamos lá. Estímulo ambiental. Qual que é o substantivo? Qual que é o adjetivo, Rodrigo? Rodrigo, estímulo ambiental. Qual que é o adjetivo? Qual que é o substantivo? De estímulo e ambiental? Isso. Estímulo ambiental. Qual dos dois é substantivo? Estímulo? Estímulo é o substantivo. Ambiental é o adjetivo. Inverta-os de lugar. Ambiental, estímulo? Ambiental, estímulo. Tem como eu falar assim? Não. Não. Agora, 2, Rodrigo. Relação maravilhosa. Qual que é o substantivo e qual é o adjetivo? Maravilhosa é o substantivo. Não. Relação? Relação. Pode fechar a porta, que vai bater. Inverta-os de lugar para mim. Maravilhosa relação. Tem como eu falar assim? Tem. Tem. 3, resposta certa. Qual é o substantivo, qual é o adjetivo? Substantivo, resposta e certa adjetivo. Isso, inverta para mim. Certa resposta. Tem como eu falar assim? Tem. Tem. Então, o que que vai acontecer aqui, Rodrigo? Quais que tem como inverter e quais não tem como inverter? A 1 não tem como inverter e a 2 e a 3 tem como. Certinho. Então, vamos lá para a pergunta. Nas expressões a seguir, é possível inverter a ordem entre o termo substantivo e o termo de valor adjetivo? Então, vamos colocar aqui nas... B. Na primeira expressão, não é possível fazer a inversão. Já na segunda e terceira expressões, a inversão é possível. Aí eu ainda pedi para justificar. A inversão acarreta sempre uma mudança sensível no significado da expressão. Dê respostas completas e justificadas. Então, olha só, quando eu coloco relação maravilhosa, maravilhosa relação, tem o mesmo sentido ou esse sentido ele é invertido? Quem está com as câmeras desligadas, liguem, por favor. Você perguntou para mim? Não, para todos. Qual que é a diferença de sentido agora? Eu disser relação maravilhosa ou maravilhosa relação? Não tem? Tem no sentido, quando fala uma mudança sensível no significado. Quando você começa pelo adjetivo, você quer exaltar, enaltecer o adjetivo, tá? Quando a expressão, tudo que vem primeiro recebe o maior destaque. Então, quando o adjetivo começa a expressão, é significado que a intenção do autor é exaltar mais a qualidade que o próprio substantivo. Então, é uma relação maravilhosa, é uma maravilhosa relação. É uma resposta certa. Você teve uma certa resposta. Tá? Então, chamei mais atenção do que veio primeiro. Então, é isso que nós vamos colocar lá. Pediu respostas completas e justificadas. Oi, Yasmin? Mas relação no sentido, tipo, no sentido mesmo não tem. Não, no sentido mesmo não tem. Tá?
Vamos lá. Já a segunda expressão então, vamos colocar, não há uma mudança significativa de sentido. Há, porém, uma relevância maior quando o adjetivo inicia a expressão. Número 8. Oito, vai, Júlia. Professora, Oi, Júlia. Tô te ouvindo. tá muito barulho aqui em casa. Foi, agora pronto. Elabore os períodos passando as orações subordinadas adjetivas desenvolvidas para a forma reduzida. Vai, letra A. Peraí, deixa eu pegar. O avião que pertence à Força Aérea Brasileira pousou em João Pessoa. O avião que pertence à Força Aérea Brasileira que pousou em João Pessoa? Vamos lá. O que a oração subordinada reduzida não tem? Ela tem pronome relativo. O que ela não tem? Infinitivo e gerúndio? Ela não tem o pronome relativo e ela tem infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, vamos achar primeiro, separar em oração principal e oração subordinada. Qual que é a oração principal, Júlia? Professora, você falou comigo? Falei, qual que é a oração principal? O avião pousou em João Pessoa. Isso. Então, ó. Avião pousou em João Pessoa. A oração principal, Júlia, não muda. Só muda a oração subordinada. Qual que é a oração subordinada? Que pertence à Força Aérea Brasileira. Que pertence à Força Aérea Brasileira. Então, eu vou mexer nisso aqui. Vou mexer nisso aqui. Matheus, qual que é o pronome relativo? Dentro da oração subordinada que já está separada, qual que é o pronome relativo? É o que pertence. Que pertence é verbo. Então, eu tenho que tirar o que? O verbo pertencer, esse verbo aqui, pertencer, eu tenho que passá-lo para gerúndio, particípio ou infinitivo. Agora sim,
Alexandre, como que vai ficar? O avião pertencente à Força Aérea Brasileira pousou em João Pessoa? Pode ser. Ou pode ser pertencendo à Força Aérea Brasileira, pousou em João Pessoa. Avião pertencente à Força Aérea Brasileira pousou em João Pessoa. Vamos lá. B. Sofia, manifestantes que participam de passeatas são pacíficos. Qual que é a oração principal? Qual que é a oração subordinada? A oração principal é que participam de passeatas. A oração principal tem sentido. Qual é ela? Manifestantes que participam de passeatas. Não. Que participam de passeatas, que é um pronome relativo. O pronome relativo fica na oração principal ou fica na oração subordinada? Na subordinada. Isso, então, me responda para mim. Qual é a principal agora? São pacíficos? Isso, manifestantes são pacíficos. Então, o que está em vermelho é a oração principal. Qual que é? Oi? Oração reduzida sempre está no gerúndio, participo ou infinitivo ou não? Sim, sempre. E sempre tira o que delas? Tira o pronome relativo. Então, na letra A tá pertencente. Aí tá em qual classificação? Participe regular. Ah, tá. Então vamos lá. Sofia, qual que é a oração subordinada agora? Que participam de passeatas. Isso, certo. Que participam de passeatas. Então eu vou mexer só nela. Agora, o que eu tenho que tirar? O pronome. O pronome relativo. E preciso fazer o quê? Pegar o verbo e mudar o verbo. Vamos lá, Gabriel, como que vai ficar essa? A letra C? Gabriel, qual que eu estou fazendo? O que você está fazendo? Que você não está fazendo a atividade? Tá na C? Não, eu não estou na C. Então tá na B. Sim. Tá. Como que vai ficar a resposta da B? Manifestantes pacíficos participam de passeatas? Não. Agora eu tenho que colocar a oração subordinada. Não pode usar o quê, né? Não pode usar o quê? Pega o participam. Manifestantes Participando de passeatas pacíficas? são pacíficos. São pacíficos. A oração principal não muda. Manifestantes participando de passeatas são pacíficos. Isaac, letra C.
Novo sistema que facilita pousos em meio a nevoeiros será experimentado em Curitiba. Divida para mim a oração principal, a oração subordinada. Novo sistema que facilita e o